Bom dia. Hoje irei apresentar o tema do trabalho, as inovações e os desafios do mundo globalizado. Aqui no índice, iremos ver um pouco do que eu irei abordar nesse trabalho. Primeiro, eu vou começar explicando um pouco sobre a globalização, como ela ocorreu e os impactos dela. Depois, eu irei explicar as inovações do mundo globalizado e depois os desafios do mundo globalizado. Porque o mundo globalizado teve suas inovações, seus pontos positivos, mas também tem o por trás, os desafios que enfrentamos com esse mundo. E depois, no final, irei abordar um pouco sobre o que esperar desse mundo que tá muito globalizado. O que esperar no futuro? E no final irei concluir todo esse trabalho. Vamos primeiro entender o que é a globalização. A globalização ela é um processo de expansão econômica, política e cultural a nível mundial. Não é só entre algumas nações, mas sim envolve todas as nações. É algo a nível mundial. E o início da globalização se tem com as grandes navegações, que foi o primeiro passo para o mundo se tornar globalizado. Porque foi um período de procura por novos locais para fazer comércio e explorar territórios que aconteceu entre os séculos 15 e 17. E com as grandes navegações, teve o início do comércio global. Então, além do comércio no continente europeu, as trocas comerciais começaram a se expandir internacionalmente, junto com algumas áreas da América e para a África. Naquela época, no início das grandes navegações, a Itália tinha o monopólio da rota pelo mar Mediterrâneo para a Índia. E a Índia era uma grande fornecedora de especiarias. Especiarias, retomando, eram produtos utilizados para temperar e conservar alimentos. E também tinha outras funções, como elaborar medicamentos, cosméticos e outros produtos de farmácia. Então, os italianos, na época, tinham monopólio. Então, eles cobravam o preço que eles desejavam para revender as mercadorias que eles traziam da Índia. Então, começaram umas disputas para quebrar esse monopólio. Então, com isso, países como a Espanha e Portugal, eles começaram a encontrar um novo caminho para as Índias. E para conseguirem eles trazerem as especiarias para o continente europeu. E além disso, também tinham interesse por descobrir novas terras, com o objetivo de encontrar metais preciosos, produtos agrícolas ou até mesmo pessoas para catequizar a religião católica nas regiões descobertas. Então, nessa época, com a Espanha e Portugal querendo romper esse monopólio da Itália e começando a desbravar um pouco mais os mares, se teve o início a Era dos Descobrimentos, que foi financiada pela coroa portuguesa e espanhola em aliança com as burguesias da época. E esse período foi muito importante, porque junto a esse desbravamento dos mares, eles tiveram o desenvolvimento da cartografia. E a mudança do eixo do comércio mundial mudou do mar Mediterrâneo para o Oceano Atlântico. E é importante ressaltar que essa fase foi até marcada também com a chegada dos europeus na América, incluindo o Brasil. E apesar do aumento das trocas comerciais, os recursos disponíveis no século XV a XVII eram muito diferentes dos que surgiram com a terceira revolução industrial no século XX. Na era das navegações, tecnologias como caravelas, bússolas, pólvora e a invenção da imprensa foram importantes para as conquistas. A partir do século XX, surgem contextos político-econômicos, culturais e tecnológicos mais favoráveis à globalização. Então, a globalização se teve no início das grandes navegações, mas ela foi caminhando devagar até chegar
no momento que estamos hoje, onde a globalização teve um impulso muito grande com a terceira revolução industrial, que é também conhecida como a Revolução Técnico-Científico-Informacional, porque ela promoveu a evolução das tecnologias de transporte e comunicação. Então, a distância entre eu e uma pessoa de outro país acabou se rompendo, a distância para a gente se comunicar, porque com a chegada das tecnologias, essas fronteiras geográficas se tornaram cada vez menores. E isso contribuiu muito para o aumento das trocas comerciais entre os países, sobretudo para a velocidade que essas trocas acontecem. Então, o que antes, na época, demorava muito tempo para, na época, por exemplo, das grandes navegações, tinha que pegar o barco para chegar lá na Índia para conseguir se comunicar e negociar especiarias, hoje, apenas com um celular, com a tecnologia, você já consegue encurtar esse espaço, esse tempo. E teve também também as vantagens e as desvantagens da globalização. O principal ponto positivo, a principal vantagem é o avanço tecnológico, foi o que eu acabei de explicar, onde o fluxo de informação e de capitais gira muito rápido, é muito rápido com esse avanço tecnológico. E teve também muitas inovações nas áreas da telecomunicação e da informática. Mas também tem um ponto negativo. E o ponto negativo é que a maior parcela do dinheiro fica entre os países mais desenvolvidos, onde esses países mais desenvolvidos conseguem lucros astronômicos e criam uma brutal concentração da riqueza, gerando uma relação desproporcional no mundo. Então, com o mundo globalizado, os países que estão desenvolvidos tendem a ficar ainda mais ricos e os países pobres ainda sofrerem mais com a pobreza. Vamos entender agora essas inovações que ocorreram depois desse boom do mundo globalizado com a terceira revolução industrial. Como eu abordei antes, é muito curioso esse avanço da tecnologia cada vez mais rápido em função das trocas de conhecimento entre nações. Então, é muito curioso a gente ver como hoje é fácil a gente se comunicar com outras nações, mesmo do outro lado do mundo, se comparado ao século passado e antes, quando a gente precisava de meses para se deslocar até outra nação para se comunicar. Então, o avanço da tecnologia foi um ponto muito importante para esse mundo globalizado de hoje. E com a globalização de hoje, existe uma quebra de barreiras entre os países. Não existem mais barreiras para se comunicar com diversos países no mundo. Porque chegamos na era digital, em que as informações transmitem em velocidade instantânea e a comunicação direta entre as pessoas, sem limite de tempo e espaço. E isso é a quarta revolução industrial. É na indústria 4.0. As tecnologias de informação e comunicação podem ser consideradas um dos fatores mais importantes para as profundas mudanças no mundo. E com a dinâmica da inovação, tornam-se imprescindíveis para a economia global e seu desenvolvimento. Esse avanço da tecnologia é algo fundamental para a economia global. Se hoje a tecnologia sofre uma queda, a economia global entra em choque, entra em pânico, porque quase tudo ao redor do mundo está ligado a essas tecnologias. E para fazer esse contato entre diversos países do mundo, só a tecnologia mesmo para conseguir proporcionar isso. E a partir de meados da década de 80, que a produtividade, a inovação contínua e os avanços tecnológicos passaram a ser vistos como as forças motrizes do desenvolvimento econômico regional. Então, só na época, na década de 80, que as pessoas começaram a ter a consciência de que esses avanços tecnológicos eram a força primária para conseguir ter esse desenvolvimento econômico. E hoje ela já é entendida
pelo mundo inteiro que a tecnologia é algo fundamental para o desenvolvimento econômico. Junto com o avanço da tecnologia, teve também os avanços da medicina. E a medicina tem feito avanços importantes em busca de tornar uma boa saúde algo cada vez mais acessível. No século XIX, os avanços na medicina ficaram ainda maiores a partir da invenção do microscópio acromático. O microscópio acromático foi muito importante, porque com ele é possível fazer a identificação das bactérias como causadoras de alguns tipos de doença. Então, esse microscópio foi um marco no avanço da medicina no século XIX. E com o passar dos anos, as ciências médicas estão se consolidando como fundamentais para o cotidiano dos seres humanos. Cada vez mais está importante o quanto esses avanços da medicina estão afetando o nosso dia a dia. E ela se dividiu em variados departamentos de atuação e encontrou novas maneiras para tentar elevar o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas. E ao longo do tempo, a gente passou por diversas revoluções industriais. E nesse exato momento, a gente vivencia a quarta revolução industrial na medicina. E porque ela teve o início no fim do século XIX, e é o principal motivo de nomear essa época que estamos vivendo como a evolução da medicina 4.0. E essa quarta revolução industrial é marcada pelo desenvolvimento tecnológico de modo que os meios digitais estão presentes muito forte na nossa sociedade. E, na prática, isso faz com que a nossa sociedade tenha sistemas cada vez mais automatizados. E isso conta muito com a medicina, porque recentemente também está ganhando muita força a telemedicina. A telemedicina faz com que seja possível que médicos e pacientes se conectem mesmo a quilômetros e quilômetros de distância. Isso é muito importante porque traz uma acessibilidade aos sistemas de saúde para regiões que eram pouco assistidas, que eram regiões longe dos centros urbanos, tendo uma maior integração na medicina. E a partir da telemedicina, por exemplo, é possível que um cirurgião consiga coordenar uma cirurgia mesmo estando muito longe da área onde o paciente está submetido. Isso faz com que as pessoas tenham atendimentos de saúde de qualidade e recuperação de diversas patologias, mesmo estando longe de centros urbanos desenvolvidos na área da saúde. Eu acho que um dos maiores exemplos foi agora com a Covid-19. Onde muitos pacientes não conseguiam se deslocar até o hospital e muitos médicos estavam tendo esse serviço de telemedicina, onde eles se comunicavam com os pacientes através de ligações. E o último é o intercâmbio cultural e o estímulo da tolerância. E isso é muito importante, porque hoje existe essa possibilidade de qualquer pessoa no mundo poder refazer a sua vida em um novo país. Claro que ainda existem muitos problemas, muitos preconceitos diante desse assunto, mas com o tempo passando, especialistas falam que essa tolerância está aumentando cada vez mais. O que antes era muito forte na sociedade, hoje já está se desmanchando mais. O intercâmbio cultural nada mais é do que essa troca de cultura e de aprendizados quando você vai para um país fora do seu país natal. E antes havia muito mais esse preconceito, esse olhar julgativo, e atualmente está mudando isso cada vez mais. Com esse intercâmbio cultural, também acaba estimulando a tolerância. Quando você conhece novas culturas, você acaba tolerando mais outras pessoas, porque você acaba tendo o conhecimento de como é a vida da pessoa em outro país. Então, esse mundo globalizado acaba facilitando mais essa conexão entre outros países, a forma de que você pode viajar para outros países com mais facilidade e aprender a cultura
dos estrangeiros, das pessoas de fora, e acabar se tornando uma pessoa ainda mais tolerante. É importante reforçar, ainda existem muitos preconceitos e muitas coisas que precisam ser quebradas. Mas, com o mundo globalizado, especialistas afirmam que está melhorando cada vez mais essa tolerância. Agora iremos ver os desafios de um mundo globalizado. Um dos primeiros desafios é que as crises elas também são a nível mundial. Assim como lá atrás eu expliquei que o mundo globalizado é as nações conectadas a nível mundial, envolvendo todos, as crises também atingem todos. Porque como o sistema globalizado é muito interligado, uma crise em um país pode acabar acarretando em uma crise em vários outros países. E uma das crises mais famosas, né, a crise financeira global, aquela iniciada em 2008, que na verdade começou um pouquinho em 2007, que foi no mercado imobiliário dos Estados Unidos, se espalhou no mundo afora nos anos seguintes, afetando principalmente a Europa. E foi uma crise em que dívidas e títulos baseados em especulações perderam repentinamente o seu valor. E é praticamente certo que a crise da Europa, que é mais certo na zona de euro, foi uma extensão da crise imobiliária dos Estados Unidos de 2008. Isso devido à globalização. Porque ações foram negociadas no mundo todo, envolvendo investidores principalmente oriundos de países desenvolvidos, com destaque para a União Europeia. E com a falência do mercado, esses investidores e tudo que eles dependiam também foram afetados. Então, muitas pessoas estavam investindo nos Estados Unidos no ano 2000, porque naquela época os juros estavam muito baixos. Você fazia financiamento com juros muito baixos, menos de 1%. Tinha até os investidores chamados investidores ninja, que são os investidores sem emprego, sem dinheiro e sem condições que iam lá e faziam investimentos nos Estados Unidos porque estava com uma crescente muito grande na economia. E também tinham investidores da União Europeia investindo nos Estados Unidos. E com essa queda repentina de valor, todo mundo é afetado. E na Espanha, por exemplo, com a crise sendo tão grande, na Espanha, por exemplo, o desemprego subiu muito a partir de 2011. E não só na Espanha, mas em toda a União Europeia, todos sofreram muito com essa crise que começou nos Estados Unidos. E o curioso é que essa crise afetou em grande parte os países desenvolvidos e os subdesenvolvidos mais dependentes. As chamadas economias emergentes, que é o Brasil, a Rússia e a China, sentiram em menores escalas esses efeitos. Muito por causa dos elevados fundos de reserva e os investimentos realizados com esses fundos. Além disso, esses países conseguiram aumentar o emprego e a atuação de seus amplos mercados consumidores, diminuindo assim as economias internas. Mesmo passando muito tempo, essa crise não se encerrou e ainda é muito importante ter esse cuidado para que não alastre novamente. Um outro desafio é essa substituição do trabalho humano, vamos dizer. Pois, que nem eu falei, as tecnologias estão evoluindo muito. E nisso, tende a gerar cada vez mais níveis altos de desemprego. Pois onde ações que eram feitas por seres humanos passaram a ser feitas por máquinas. E para ter uma noção, um artigo, um estudo citou que cerca de 70% dos postos de trabalho que existiam há 4 décadas não existem mais hoje, pois a máquina conseguiu tomar esse posto do ser humano. Mas isso não é desesperador,
porque os postos aos quais a automação industrial e a revolução tecnológica substituíram são exatamente aqueles que não necessitam do desenvolvimento intelectual do homem. Muitos especialistas falam que as máquinas irão tomar lugares do homem, do ser humano, mas profissões com incapacidade intelectual maior as máquinas não irão conseguir atingir. O que é meio complicado porque tem um estudo realizado pela Langix, que é uma startup de tecnologia jurídica, que esse estudo desafiou 20 advogados a colocarem suas habilidades em teste contra um algoritmo movido por inteligência artificial, por uma máquina. E o desafio era analisar os riscos contidos em 5 contratos de confidencialidade. E o resultado foi que a máquina revisou todos os 5 contratos em 26 segundos. Já os 20 advogados levaram 32 minutos para concluir, sendo que apenas um dos advogados obteve desempenho na solução dos riscos igual à máquina. Mas assim, isso não é muita novidade, porque desde a primeira Revolução Industrial está ocorrendo essa substituição. E o discurso que a quarta Revolução Industrial de substituirá o trabalho humano pela máquina é dizer que nesta nova fase as profissões até então tidas como elitizadas seriam trocadas. Então, assim, especialistas afirmam que não necessita haver esse pânico em relação aos trabalhos, que como a máquina vai substituindo alguns trabalhos, vai surgindo outros novos para os seres humanos. O último desafio é a desigualdade social, que, por incrível que pareça, o sistema globalizado não garante a igualdade sem políticas com tal objetivo. E os governos têm muita dificuldade nessa questão. E os avanços tecnológicos podem criar uma elite mundial, de um lado, e uma multidão de pessoas em condições de miséria do outro. Uma das principais consequências desse processo são as desigualdades entre os países, visto que as diferenças vêm crescendo de forma significativa. Há uma grande diferença econômica, tecnológica e social entre os países do mundo. E ao longo do tempo, esse processo de globalização tem contribuído de maneira direta para o aumento em massa da pobreza, excluindo um número cada vez maior de pessoas. Para se ter noção, estima-se que atualmente cerca de 1,5 bilhão de pessoas no mundo vivem, ou sobrevivem, né, com uma renda diária que não ultrapassa $1, né, por dia. E o outro problema provocado pela globalização é o aumento acelerado do índice de desemprego, por causa desses avanços tecnológicos que eu acabei de explicar, que tiram alguns postos de trabalho. E esses postos novos criados de trabalho são feitos para pessoas com uma preparação grande. E como não é fornecido, como não chega essa preparação grande, essa educação grande para todas as pessoas do mundo, essa de qualidade, essa qualificação, esses novos empregos que vão surgindo, que é necessário do ser humano com a capacidade, qualificado para a profissão, as pessoas que não têm acesso a esse tipo de qualificação acabam ficando para trás. E apesar do crescimento mundial na produção, o mesmo não acontece com o consumo. Porque uma vez que esse cresce somente em países desenvolvidos ou em populações elitizadas de países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, ou seja, em uma restrita parcela dos habitantes do planeta. Para se ter uma noção, o grupo de países mais ricos do mundo, que são aproximadamente 25% da população mundial, eles são responsáveis por cerca de 80% dos recursos extraídos na natureza. E o que esperar do futuro, né, desse mundo globalizado? Eu já expliquei um pouco da história, sobre as mudanças que teve, as inovações, os desafios, e agora
falar um pouco do que esperar desse mundo globalizado. A internet e a livre circulação de dados sustentará cada vez mais o crescimento do comércio internacional. Então, cada vez mais a internet vai ser fundamental para o crescimento do comércio internacional, não nacional, internacional, movendo todas nações de diversos lugares do mundo. E as fábricas do futuro serão pequenas e flexíveis e localizadas perto do cliente final, onde novas tecnologias, como a impressão 3D, que está crescendo muito, irá permitir que pequenas empresas entreguem produtos em qualquer lugar do mundo. Então ficará cada vez mais fácil acesso a essa tecnologia de ponta. E o ritmo da liberação do comércio vai continuar com normas e regulamentos que reduzem os obstáculos ao comércio. Então, irei concluir agora o trabalho, explicar um pouquinho, fazer um resuminho. A origem e as características da globalização. A globalização teve origem lá nas grandes navegações, com a Itália tendo monopólio das especiarias trazidas da Índia. Com o descontentamento desse monopólio, Espanha e Portugal vai atrás de novos caminhos para chegar à Índia e acabam trazendo também novas especiarias. Então o monopólio da Itália acaba se destruindo com a chegada de Portugal e Espanha nas grandes navegações. E com isso teve os avanços no mundo moderno, onde teve a tecnologia se avançando muito, cada vez mais, a medicina tendo avanços também muito importantes, com um tempo muito mais rápido, e tendo o surgimento da telemedicina, que é um sistema muito interessante para se aplicar em diversas regiões do mundo. E também tendo esse intercâmbio cultural com esse estímulo de tolerância entre as pessoas. Mas também tem os pontos negativos desse mundo globalizado, desse mundo conectado a nível mundial, onde as crises também se tornam a nível mundial. Então, um dos exemplos disso é a crise em 2008 nos Estados Unidos, onde o mundo inteiro foi afetado, pois como o mundo inteiro está conectado, uma crise grande num país muito desenvolvido acaba afetando o mundo inteiro também. Com isso também tem a desigualdade social, onde cada vez mais os países em desenvolvimento estão crescendo, estão ficando ricos, e países na pobreza ainda não conseguiram sair dessa miséria. E o que esperar desse futuro da globalização é cada vez mais avanços na medicina, cada vez mais avanços na tecnologia, conectando cada vez mais as pessoas ao redor do mundo de forma mais rápida e de forma mais livre ainda, com as fábricas do futuro, com excelentes máquinas, com máquinas de excelente qualidade, e o ritmo da liberação do comércio crescendo cada vez mais. E esse foi o meu trabalho de as inovações e os desafios do mundo globalizado.